Não existe fanatismo maior do que a ideologia. Então, as pessoas acham que o católico é um fundamentalista. Os maiores fundamentalistas que existem são os da ideologia dessas coisas que a gente vê hoje em dia. O potencial abortivo dos anticoncepcionais, ele é um potencial. Eu não estou dizendo que é, que fez, que faz, é um potencial. E quem entende e reconhece, porque isso não é uma relativização. Nos livros de embriologia clássicos de medicina, a vida começa na fecundação. O mais famoso deles determina que a vida começa na fecundação quando o óvulo e o espermatozoide se encontram e assumem ali a constituição genética completa daquele ser dali para frente. Então quem dizia isso já era ciência. Já é ciência. Né? Os anais de biologia da época lá de 1900 e bolinha sempre reconheceram isso. E não foi um estudo que motivou você não achar mais. Porque aquela célula primeira está totalmente constituída no seu DNA e ela começa a desencadear processos autônomos que não são mais iguais aos da mãe, nem a do pai. São dela. Né? A característica é dela, ela se replica no ritmo dela, não é no ritmo da mãe. Ela sinaliza coisas para a mãe, que sinaliza coisas de volta para ela. São duas pessoas interagindo. Do ponto de vista hormonal e imunológico, são dois compartimentos diferentes. O corpo materno tem que tolerar imunologicamente aquela pessoa que é diferente dela, porque se aquele pedaço de célula fosse da mãe, ele não seria rejeitado por ela no endométrio, eventualmente, quando a sua mãe está doente. Não existe. Ah, meu corpo, minhas regras. Querida, não é assim. Não é assim, tá? Você não determina sobre. A sua biologia involuntariamente reconhece que aquele ser humano é outra pessoa e que ele vai entrar em você e vai se alimentar de você. Não é você que decide isso. Porque ele sinaliza imunologicamente para o seu corpo fazer isso e você faz querendo ou não. Isso não é um pedaço do seu corpo para você decidir, portanto. Né? Inclusive, a sua progesterona pós-ovulatória faz o seu sistema imunológico recuar para esperar o embrião chegar. Ele é outro ser humano interagindo com você antes mesmo de ser concebido, minha amiga. E quem faz isso é o corpo lúteo quando você ovula. A progesterona programa as células natural killer em volta do endométrio para agir de maneira diferente e recuar na proteção endometrial, naquela barreira imunológica, para o embrião chegar. E é outro ser humano chegando que está lá na trompa sinalizando que ele vai chegar. Entendeu? Então, assim, não tem esse papo de que é meu corpo, minhas regras e que é um ser humano que começa a pensar. Tem muita gente que não pensa até hoje. E é ser humano, entendeu? Inclusive para falar uma merda dessas. De que não é... Ah, é quando o coração começa a bater. Meu irmão, não é. O ser humano passa por diferentes estágios. Ah, é quando tem autonomia de pensamento, então ele é um ser humano. Então vamos começar a matar todos os demenciados. Bom. Porque eles perderam o direito de decidir por eles. Faz Vamos sentido. começar a queimar todos, né? Em praça pública, empilhar e se livrar desse peso para a sociedade, que são as pessoas acamadas que não têm mais condição de responder por si mesmo, porque os embriões eles não têm condição de se desenvolver por si mesmo, eles precisam do ambiente adequado, mas todos nós precisamos. Sim, se a gente ficar um tempo inteiro num quarto escuro, sem comida, sem água, sem luz, a gente vai morrer também. A gente tem alguém que tem que nos prover isso. E esse alguém é a sociedade hoje, né? E nós, como autônomos, claro, a gente tem condições de correr atrás, mas eu não faço mais o meu próprio alimento. Eu não colho no meu quintal, eu não sou totalmente autônomo. Eu preciso de uma arquitetura social que me garanta as coisas. E esse garantir as coisas é fruto de um entendimento social e político de que eu tenho direito a isso. Então as pessoas têm que me garantir esse direito de liberdade, de ir e vir, de entrar no mercado, de comprar comida, de voltar para casa e ninguém me roubar. Eu saio da minha casa e eu volto e ela ainda é minha, mesmo que eu não esteja lá. E isso foi um conceito construído, de fato, né? Que me deu essa autonomia. Mas eu não sou mais ou menos ser humano antes e depois desses conceitos aparecerem. Isso não se submete a essas regras sociais. Na verdade, se necessita mais quando você é mais vulnerável. Mais vulnerável. Né? Então você protege essas pessoas e não aniquila. Isso era o que acontecia na barbárie da pré-civilização cristã ocidental, né? A influência, óbvio, também, né, da filosofia grega, do direito romano, foi impregnando os povos bárbaros com essa cultura de que a vida tinha um significado, de que não era para sacrificar a criança, para agradar o Deus tal, de que isso não faz muito sentido, a dignidade da mulher, que não é escrava, né? Então, essas coisas foram acontecendo e essas pessoas não eram menos do que um ser humano, porque não existiam dispositivos legais que entendiam isso. Ser humano é ser humano. E tem aquela questão, né? Tem a causa primeiro que ela se desenvolve para que um ser humano seja formado. Porque antes da fecundação,
o espermatozoide e o óvulo sozinho, ele não evoluiria para Pra nada. nada. Mas tem algo que acontece, uma causa primária, que naturalmente ele vai se desenvolver. Exato. É dar o start para Dá o desenvolvimento. start. Depois desse start já existe aquilo que será em desenvolvimento. E a questão, por exemplo, do meu corpo, minhas regras, né? Existe em outras realidades da vida a afetação de uma outra pessoa em você. Existe a complexidade maior porque está dentro do complexo da gestação e tudo mais. Mas, por exemplo, dentro de um ônibus lotado, né? Você não tem como falar meu corpo, minhas regras. Existe contato, claro, um exemplo esdrúxulo, mas assim, para que você possa evitar o contato daquele corpo com o seu, precisa de uma violência. Né? Você precisa empurrar a pessoa, você precisa estar mais longe. A questão é muito simples. Não é? O útero da mulher é o território onde essa criança está ocupando. Mas ele não é essa mulher. Uhum. Ele está nela. Né? E ela é a guardadora dessa criança. Não é Ela pode, a dona. ela pode recusar de forma violenta e criminosa. Exato. Mas assim. Então, e assim, essa mulher que tá falando meu corpo, minhas regras, ela passou pela mesma. Ela só tá ali circunstância falando essa merda porque alguém Passou. pensou que ela tem um direito inviolável de nascer pra falar uma porcaria dessa, entendeu? Passou pelo mesmo processo. Ela né? nega ao indivíduo, até do ponto de vista de autonomia e liberdade, ela nega ao indivíduo o direito que ela teve. Que ela só está tendo porque alguém deu esse direito a ela. Então, isso deveria ser um mínimo de noção de civilização, mas a gente está regredindo de uma tal forma que a gente tem que dizer que a grama é verde, né?